Demiurgo, o falso deus do Antigo Testamento. Hoje eu vou falar sobre o gnosticismo, a tal da gnose e a história daquele deus maligno do Antigo Testamento. E aí você vai poder entender esse tipo de vídeo aqui. Você está preso aqui, e aqui é onde deve permanecer. Não, Demiurgo. A verdade transcendente vai além do que podemos ver e tocar. A gente já teve esse debate aqui no chat, aqui na live. Em que momento gnose, essa porra, se tornou meme? Não meme de nicho, virou meme de norme. Você vê esse tipo de shitpost no Instagram. O Norme lá rindo de piadas de gnose. Eu não sei em que momento isso aconteceu. Não, Demiurgo, eu não quero trabalhar na segunda-feira. Já vi essa piada, já. Gnosticismo é bem complicado de falar, mas eu vou tentar simplificar da melhor forma possível aqui. Bem, antes de mais nada, antes da gente chegar no Luva de Pedreiro aí, digamos assim, Receba, Demiurgo. vamos voltar um pouquinho no tempo e ver o que é o gnosticismo. E o gnosticismo em si Eu acho que gnose virou meme porque esoterismo virou meme. Também. é Então, eu acho que é justamente por causa do Davi Brito que virou meme de norme, tá ligado? Esse vídeo aqui, ó. Calma, Calabreu. Calma, vontade de beber cianeto. Calma, vazio que assombra meu peito e desola. Esse vídeo viralizou de um jeito. Eu vi em tudo quanto era buraco, página de norme compartilhando essa... Nessa, gnose virou meme. Chegou no Normil, tá ligado? a ideia de que todo ser humano tem dentro de si uma parte de Deus, como se fosse uma faísca Não é norme, é o maluco que ri da qual você... Não, é norme mesmo. Virou meme de norme, tá ligado? É, virou meme de norme. Tipo, divina. Essa parte caiu de um mundo espiritual e veio parar em nossos corpos. O problema é que, segundo essa crença, tudo que é feito de matéria física, inclusive nossos corpos e o mundo ao nosso redor, é considerado ruim e mal, porque está sempre se desgastando, apodrecendo e morrendo. Esse mundo não custa nada pedir, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros, beleza? É isso aí, continuando. material, aliás, é criado por um deus mau. Inclusive, se você não quiser ser um deus mau também, pô, vai deixando o like aí no vídeo, vai se inscrevendo no canal, compartilhando e hypando aí também, porque isso me ajuda pra... Na bolha egg da Choquei não deve ter chegado. Chegou. Foi lá que eu vi esse meme do Davi Brito circulando, irmão. Eles já têm contato com esse negócio. Caramba, hein? Continuando, como estamos presos nesse mundo físico e sem saber a nossa verdadeira origem, a gente precisa de um tipo de conhecimento especial, que eles chamam de gnose, para entender quem realmente somos. Esse conhecimento não pode vir de coisas do mundo material, mas tem que vir de fora, de algo superior. Normalmente um salvador que vem para abrir os nossos olhos. Bem, nos primeiros 300 anos de cristianismo não existia uma igreja central que decidisse o que era certo e errado na religião. Cada comunidade ensinava de um jeito. E lá pelo século II, alguns grupos que hoje em dia chamamos de cristãos gnósticos diziam ter um conhecimento secreto sobre o universo, sobre quem era Jesus de verdade e o que a vinda dele significava. Nessa época, líderes cristãos mais tradicionais, que depois ficaram conhecidos como os pais da igreja, como por exemplo Justino Irineu, Tertuliano e outros, começaram a escrever vários textos contra os gnósticos, dizendo que eles estavam ensinando coisas erradas e que eram hereges. Tanto os gnósticos quanto esses líderes estudaram muita filosofia. Uma das filosofias que mais influenciaram foi a de Platão, filósofo grego que viveu muitos séculos atrás. O Platão dizia que Deus... Cara, como que essa chegou na gente? Tipo, como que esse cristianismo primitivo, gnóstico chegou na gente? Tipo, eles não foram todos mortos? Tipo, ou esquecidos? Ou o bem supremo era perfeito. Pô, copista é foda, né, mano? Por que esses caras anotam esse tipo de coisa e mantêm pra posteridade? E por isso, ele não poderia ter criado um mundo tão imperfeito como o nosso. Quem teria feito de fato esse mundo material seria uma espécie de segundo criador, que normalmente era chamado de Demiurgo. Os gnósticos gostaram Heresias são ideias e ideias não morrem. Ok. essa ideia e a adaptaram para suas crenças. Mas na verdade, no fundo, o gnosticismo fazia perguntas que até hoje a gente... Cara, até onde eu sei, a teologia dos cátaros em detalhes não viveu pra contar a história. escuta na filosofia, principalmente no existencialismo. Porque não dá pra calar a verdade. Puta que pariu. Calma lá, Gnozeto. No fundo mesmo, o gnosticismo fazia perguntas que até hoje a gente acaba escutando por aí, principalmente na filosofia, e principalmente ainda quando a gente tenta entender o sentido da vida e da existência. Perguntas como quem sou eu, de onde eu vim... É, os cátaros foram mortos mesmo, eles foram exterminados. Sim, porque eu estou aqui. Com razão também, né? Qual o sentido da vida e quem é o meu verdadeiro eu são muito comuns do gnosticismo e responde essas perguntas. Entre as principais coisas que os gnósticos acreditavam, a gente tem, por exemplo, o dualismo, que seria basicamente
Os cátaros eram os piores hereges da história, ainda bem que foram mortos. Sim, esse sim, esse sim. Aquela briga entre o bem e o mal. O bem aqui seria representado pelo mundo espiritual e pelo Deus verdadeiro, e o mal seria Não, os cátaros se passaram pra caralho, irmão. representado pelo mundo material e pelo demiurgo. Outra coisa muito importante é o conhecimento, ou a gnose, que seria basicamente o conhecimento supremo, e através desse conhecimento a pessoa poderia atingir a iluminação e se desprender desse mundo material. Porém, esse conhecimento espiritual, segundo alguns, pode ser acessado apenas por alguns escolhidos. Outra crença muito importante é a da centelha divina, que eu já falei aqui pra vocês, que seria como uma A mesma heresia dos arianos são a dos testemunhos de Jeová. Sério? É sério? Que testemunha de Jeová são cristãos arianos? Você tá zoando? Eu não sabia disso. faísca, uma essência do poder divino que está em cada um de nós. E é claro que não poderiam faltar os textos e as fontes muito importantes Sim, eles negam que Jesus é Deus. para os gnósticos. Entre elas a gente tem o livro secreto de João, que eu vou trazer uma parte aqui para vocês mais pra frente no Calma lá, Vega. vídeo. Nesse livro de João conta como surgiu o Ideias são provas da prova de balas. demiurgo e os seus arcontes e como eles criaram o mundo e o homem. Existiram vários tipos diferentes de gnosticismo, cada um com uma visão bem diferente. Por exemplo, o setiano recebeu esse nome por causa do foco na figura de Sete, um dos filhos de Adão. O valentiano, que foi fundado por Valentino no século II depois de Cristo, que é bem complicadinho aí e foca principalmente no papel de Jesus como revelador da gnose. Outro é o mandeísmo, que é uma antiga seita gnóstica que ainda existe até hoje e provavelmente talvez seja a única, que fica no Iraque e no Irã e foca na figura do João Batista. Inclusive, quem me falou isso aqui foi o 4 e o João lá no Discord do canal. Se você quiser participar desse Discord, vai estar o link no comentário fixado, junto também com o fone de ouvido para você largar esse headset que você tá usando aí e não ficar calvo. Depois dá uma olhada lá. É pior, TJ afirma que Jesus é São Miguel Arcanjo encarnado. Temos também os ofitas, que no caso focam na imagem da serpente, porque eles consideram na verdade que a serpente do Jardim do Éden tentou na verdade fazer com que o Adão e a Eva alcançassem a iluminação e a sabedoria. E tivemos também os basilidianos, que foi fundado por Basílides na Alexandria, e no caso essa seita incorporava uma cosmologia bem mais complexa e focava no papel de um deus transcendente acima do demiurgo. E os basilidianos acreditavam que existe uma centelha divina oculta dentro dos humanos que precisa ser despertada. Antes de falarmos em si sobre a história que está no Apócrifo de João, é melhor eu explicar para vocês alguns termos que podem aparecer aqui, porque senão vocês podem ficar confusos. O primeiro deles é Yaldabaoth, que na verdade seria um outro nome para o demiurgo. Pleroma também pode aparecer e seria o reino espiritual onde estão presentes os Aions, e Aios em si seriam seres superiores que vieram do Deus verdadeiro. E o oposto deles seriam os Arcontes, criados pelo próprio Yaldabaoth. Dito isso, bora lá. A história começa falando que Vocês estão anotando, né? Aulas. João estaria subindo uma colina até um templo, quando de Importantíssimo saber em detalhes a respeito de tudo isso daqui. repente Bom, eu não... Tirando o vídeo daquele louquinho lá da Nissan, eu nunca me dei o trabalho de pesquisar nada sobre gnose, porque eu acho tudo que envolve metafísica inútil. Eu sou ateu, pô. Foda-se essa... fariseu começa a chamar por ele e perguntar sobre Jesus. E nisso Então, tipo, meio que pra mim é irrelevante, isso é muito chato. João diz que Jesus teria voltado aos céus. O fariseu então começa a dizer Antártica Brasil. que ele teria ensinado Falaram que aquele maluco, ele foi internado, inclusive. Que ele... várias mentiras para eles. E nesse momento, enquanto João está pensando sobre isso, aparece um tipo de trindade ali. Um jovem, um velho e outro jovem. Enquanto João contemplava essas coisas, É que o catolicismo, pra mim, a parte metafísica eu ignoro. A questão importante é o que eles são de fato, sabe? É a parte material, daí por isso que é importante. os céus se abriram de repente e toda a E o impacto que ela gera. Bom, aí o resto fica com vocês, beleza? criação brilhou com uma luz vinda do alto. O mundo tremeu. Ele ficou com medo. Uma criança apareceu diante dele na luz. Ele continuou a olhar para ela e a criança Você é tipo um marxista. se tornou um homem velho. Então Tomara seu...
Mudou novamente, tornando-se um jovem. João não entendia o que estava vendo, mas a figura tinha várias formas na luz. Essas semelhanças apareciam uma através da outra, e a figura tinha 3 formas. O ser então se revela como sendo o pai, a mãe e o filho, aparentemente um mensageiro do Deus verdadeiro, Deus esse que pode ser chamado também de Mônada ou Bitos. Esse ser também disse para o João que existem aqueles humanos cuja fé é inabalável e verdadeira, esses teriam recebido o Espírito Santo. Bem, depois disso ele explica sobre a natureza do Deus verdadeiro para o João, o único governador. Ô, Sucumba, aí na sua tribo, chegou a gnose já ou vocês ainda estão cultuando algum deus pagão aleatório? Tudo, nada tem autoridade Só pra saber. sobre ele. É Deus, é o Pai de tudo, o invisível, o único sobre tudo. É luz pura e incontaminada que nenhum olho suporta contemplar. Um é o Espírito invisível. Não é correto considerá-lo um Deus ou algo semelhante a um Deus? Ele é mais que apenas divino. Nada está acima dele, nada o governa. Como tudo está nele, nele não existe nada. Como não depende de nada, ele é eterno. É absolutamente completo e, portanto, não precisa de nada. É luz absolutamente perfeita. Depois disso, fala sobre a criação dos primeiros. Pardo, se Deus não existe, então quem fez o Fluminense ganhar da Inter de Milão? Cara, seu enviado na Terra. Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde. Pronto, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Deixa o 2P passar. Nossa, mano, imagina o que o Renato como mulher nos anos 90 no Rio de Janeiro sem câmeras. Primeiros 5 Aion. A primeira surgiu do pensamento de Deus, inclusive Deus aqui é colocado como um ser andrógeno. Bem, esse primeiro Aion se chamava Bárbaro. Pensamento Irônico, não. O ateu se torna ateu porque descobre que a igreja manipula as pessoas para manter a coesão social e por isso Deus não existe. Aí chegou o pardo que acredita que Deus não exista, mas tá fechadão com a igreja justamente pelo primeiro motivo. Beleza? A coesão social acima de tudo. Deus acima de todos. do Criador tornou-se um ser. Ela apareceu em sua presença revelada pelo esplendor de sua luz. Ela foi o primeiro Éon, que surgiu antes de todos os outros. Bárbaro glorificou o espírito virginal e o louvou, visto que ela havia aparecido por causa dele. Ela foi o primeiro pensamento de sua imagem, mas se tornou o útero do universo porque existia antes dele. Bem, os outros Aions são também andrógenos, mas não têm nome. No 4º capítulo é falado sobre a criação de Cristo, onde ele é mostrado como uma emanação do próprio Deus verdadeiro. O Criador contemplou Bárbaro, enquanto ela permanecia na luz pura e envolvia o espírito invisível, e ela o concebeu. Ai, cara, isso é tudo tão inútil. O Criador gerou uma centelha de luz de sua bem-aventurança, embora não igual à grandeza do Criador. Esta era a única filha gerada da mãe e do pai, a luz pura, Cristo. E vocês já devem ter percebido que a Bárbara acabou gerando Cristo junto com o Deus verdadeiro, mas isso fica ainda mais claro nesse trecho aqui. O espírito virginal invisível regozijou-se com a luz que havia trazido à existência, aquele que surgira de dentro de sua primeira emanação, Bárbara. Ungiu-o com sua própria bondade até que ele se tornasse perfeito, sem falta. Por que cargas d'água uma pessoa assim se inferir numa p dessa? Tô falando sério, tipo, por quê? Por que alguém realmente, não ironicamente, estudaria esta merda? Tipo, esoterismo, esse shit post. É algo que eu não consigo compreender. É algo que eu realmente não consigo compreender. É por isso que eu olho pra maçonaria e falo, foda-se. Sabe? É meio irrelevante, sabe? São os mistérios e blá blá blá. Tipo, que idiota, é perda de tempo, cara. Isso, pra mim, isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo. Faltar em nada da cristandade, porque o havia ungido. Ele permaneceu em sua presença enquanto ela derramava bondade sobre ele. Assim, Pra pegar mulher, você não vai pegar muita mina falando de gnose. Mas interessante a dicotomia hermetismo-gnosticismo. Enquanto o gnóstico desdenha do mundo material como uma farsa, o hermético olha o universo como um reflexo da própria alma, as above so below, que depois inspirou as ideias de Carl Jung de sincronicidade. Também sou ateu, mas viajo nessas esquizofrenias, simplesmente por serem tão evocativas. Muita gente foda no passado era também hermético, como Newton, que também era um alquimista. Bom, era o hobby idiota dele, né? Hoje a gente joga videogame. Pardo, se eu não me engano, tem um livro na biblioteca do Papa. Tem uma série de livros explicando exatamente o que os cátaros acreditavam e não foi liberado até hoje porque é considerado muito perturbador para o cristão médio, pois nele explica outras práticas que eles faziam, como forçar mulheres, a e envenenação de crianças e tem mais.
Cátaro foi morto, sofreu foi pouco, irmão. que recebeu Nossa, demorou pra aquela cruzada acontecer. a bondade do Espírito, ele o glorificou juntamente com a perfeita Bárbara, pois ele havia sido revelado por causa dela. No 5º capítulo ocorre a criação de 4 anjos de luz, que têm os seus domínios como graça, percepção, entendimento e prudência. Cada um deles recebeu um nome e um reino próprio. A graça encarnou como Armosiel, o primeiro anjo, a quem foi dado Não, a Inquisição não fez nada de errado. governo sobre o primeiro um reino próprio. Domínios como graça, percepção, entendimento e prudência. Cada um deles recebeu um nome e um reino próprio. A graça Cara, esse vídeo parece que minha mãe, a irmã assiste sobre macumba. E ele respeita essa... A Amanda tua irmã tomando toda vez que ela estiver assistindo essa bosta. encarnou como Você não respeita a minha fé. Não. Não respeito. Armosiel, o primeiro anjo, a quem foi dado o governo sobre o primeiro reino celestial. 3 outros seres foram criados com este anjo: graça, verdade e forma. O segundo anjo de luz, Oriael, recebeu o governo sobre o segundo reino celestial. 3 outros seres Acho que para um bom entendimento histórico não basta só entendimento material. Também é legal o teu entendimento espiritual dos paradigmas que regem essas eras. Sim, faz óbvio que sim. Suíça mandou R$10. Ô, cientista. Quero ler Spengler. Qual livro você recomenda começar? Só que não leio em PDF ou Kindle. Me falam aí, tô indeciso. Bom, se eu ler em PDF ou Kindle, você se f... porque não tem Spengler em português, edições novas. Começa por Homem e a Técnica. Curtinho, matei em uma tarde, matei Homem e a Técnica. Depois você pode pegar a Decadência do Ocidente, tipo, bom pra caralho também. Inclusive a Decadência do Ocidente acho que veio antes da Homem e a Técnica. foram criados sobre ele. Então, pega a Homem e a Técnica aí porque é curto, tipo, dá uma acelerada. Tem um outro, Socialism and Prussianism. Esse eu não li ainda, eu tô pra ler. Prussianism and Socialism. Eu tenho que ler essa eu tô com preguicite. Então, Homem e a Técnica é 60 páginas, né? Curto pra caralho. Pronóia, percepção. Eu vou ignorar, provavelmente eu vou ignorar Guénon, tô com muita preguiça de ler essa porra. Tipo, René Guénon é de um bisonho cheio de tipo, muito esoterismo indiano naquela. Eu acho isso uma bosta. Então, preguiça de ler René Guénon. Então, provavelmente eu vou simplesmente ignorar até algum momento que eu tiver com bastante tempo livre. Por agora eu tô matando Spengler e Curtis Yarvin. Eu tô travado nisso. Em memória. O terceiro anjo de luz, Eu tô zerando isso daí, depois eu vou avançar. Daveitai, recebeu o governo sobre o terceiro reino celestial. 3 outros seres foram criados com ele: entendimento, amor e semelhança. O quarto anjo de luz, Elelef, recebeu o governo sobre o quarto reino celestial. 3 outros seres foram criados com ele: perfeição, paz e sabedoria. Cada um dos anjos dividiria um reino com um ser humano, e o primeiro desses seres humanos e perfeito era chamado de Adamas. Ele ficou no primeiro reino. O segundo foi dado a Sete. Não, ironicamente, que hoje me dá mais me dá mais vontade de ler são artigos aleatórios de 10 a 20 minutos do Substack. Isso eu prefiro ler essa merda do que ler os autores que influenciaram todos esses malucos que eu tô lendo agora. Isso é muito idiota que eu faço, mas, bom, esse é o meu jeito ninja de consumir cultura. Sete, o filho de Adamas, enquanto o resto para os descendentes de Sete e outros humanos especiais, entre aspas. O espírito nomeou Sete, filho Então, eu tô a fim de ler Hegel, porque ele é uma cadelinha da Prússia, então eu tô pensando em ler Hegel, mas eu odeio ler filosofia. Eu tenho medo não, eu tenho preguiça de ler essa porra, vou ter que dar uma olhada. Adamas, governante do segundo reino celestial, juntamente com o segundo anjo de luz, Oroiel. O terceiro reino celestial foi concedido O Substack é meu TikTok. aos descendentes de Sete para governar. Eu vou pescando um monte de ideia idiota lá que depois eu acabo passando. A ideia idiota de hoje que eu soltei no News foi... Ideia idiota, pô. Sobre como a cultura é o elemento mais importante para você reverter a queda demográfica. Que eu li um artigo bom pra caralho sobre isso. Juntamente Do Bersói, inclusive. com a Puta, o Bersói é foda. terceira luz, Era do Bersói? Não, era do Constantine. Daveitai, e as almas sagradas dos homens. O quarto reino celestial foi concebido às almas daqueles que ignoravam a verdade completa e ao aprendê-la, não se arrependeram imediatamente, mas persistiram em negar. A Valete do caralho, irmão. Sinceramente, a Valete do caralho. Tipo, as minhas Valetes estão... As Valetes desse... Cara, eu não terminei uma Valete esse ano. Tipo, tá tudo pela metade. Eu começo a ler papapá e chega próximo e tô nessa. Até o presente momento, eu não terminei nenhuma unidade de Valete. Eu sou um filho da p... Sabe, tá aqui. Tem uma pilha de Valete aqui, tem mais uma chegando. Não terminei nenhuma esse ano. Eu leio os artigos pescados, tá ligado?
Eu vejo o título, interessante, vou ler. Prr. Aí fico por essa, tipo... Basicamente, essa pilha de valete que tá aqui são as que eu não li. É. As que estão dentro da caixa eu já terminei. Isso é foda. Tipo, tem muito... Inclusive, o momento que eu li mais valete no ano passado foi... Basicamente, eu peguei, sei lá, 7 valetes intocadas e eu li todas elas em 2 dias na chácara. Na virada do ano. Aí... É isso. Substack, se você não sabe, vai atrás. Gala por um tempo antes de se arrependerem. Eles habitariam com a quarta luz, Elelef. No próximo capítulo fala sobre como um Aion chamado Sofia, que representaria o conhecimento basicamente, teria dado à luz sozinha a um novo ser. E por esse ser ter nascido somente de Sofia sem a ajuda do Deus Supremo, ele foi considerado imperfeito. E esse era Yaldabaoth. E Sofia acabou escondendo ele no início. Sofia o expulsou de si para a beira dos reinos celestiais. Eu só sei que o Orlando é uma bichona com esse nome do Substack dele, o Deorum Mortis. Tá dando muita bunda esse Orlando, isso sim. O futuro da Tech Right. Eu vou dar uma olhada depois do que ele escreveu. Para que nenhum dos outros imortais o visse, pois ela o havia Prestou criado Script da na Valete? ignorância. Eu não sei. Eu sou um verme, eu não anoto os nomes das pessoas. Eu gosto do Alexandre. Pera aí. Aqui. O Orlando, primeiramente, o Orlando. Deixa eu... Ai, cara, deixa eu pegar o nome deles aqui. Da Valete, eu gosto de literalmente todos os textos do Orlando. Absolutamente todos. Tem um outro mano. Todos os textos dele estão colados com os textos do Renan. Nunca. Eu não sei escrever. Sou um jeca. O Alexandre Soares Silva. Cara, não tem um texto dele que eu não gostei. Eu gosto bastante dos textos do Renan, cara. O Russo tá escrevendo pouco pra Valete ser arrombado. Daí... Cara, do Rig, eu gosto pra caralho dos textos do Rig. E tem um outro mano. É o mano que usa boina. E tá a fotinha dele de autor, ele tá usando a boina. Eu não anoto o nome de nada. Só eu simplesmente leio. Cercou com uma nuvem luminosa, colocou um trono no meio da nuvem para Não, é o Russo que tem a tese do retorno metafórico ao campo. que ninguém o visse, exceto o Espírito O Orlando também compartilha dessa. Santo, a mãe dos vivos. Ela o chamou de Esse da boina é bom. Yaldabaoth. Ele era o arconte-chefe, devido ao grande poder que herdara de sua mãe. Bem, só que o Yaldabaoth, ou Demiurgo, deixou esse lugar e usando um tipo de fogo, criou um novo reino e tomou ele para si. Nisso ele criou os Ezousai, que são seus seguidores, e criou domínio para eles. O nome do primeiro era Atot, a quem gerações futuras chamariam de Ceifeiro. O segundo era Harmas, o Olho da Inveja. O terceiro, Kalila Ombre. O quarto, Yabel. O quinto, Adonaiô, também chamado de Sabaô. O sexto era Caim, a quem as gerações da humanidade chamam de Sol. O sétimo era Abel. O oitavo era Eu não sei escrever, irmão. Eu gosto de escrever roteiro. Texto, não gosto. Abrizene. O nono era Iobel. O décimo é Armopiel. O 11º era Melker Adonem. O 12º era Belias, o senhor das profundezas do Hades. Yaldabaoth criou 7 reis para governar as 7 esferas celestiais e 5 sobre as profundezas do abismo. No próximo capítulo fala como Yaldabaoth Ô, Heitor, boa noite. serafins, também fala sobre outros nomes do Também tenho que ir pra Campinas adquirir minha guitarra, boa. próprio Demiurgo, que se autodeclara Deus, dizendo que não há outro além dele. O Senhor das Sombras tinha 3 nomes. O primeiro era Yaldabaoth, o segundo, Saklas, e o terceiro, Samael. Ele era ímpio devido à loucura que o habitava e porque ignorava o lugar de onde vinha sua força. Eu sou Deus, disse ele. Não existe outro além de mim. Então apareceu o nome dos arcontes criados pelo Yaldabaoth. Ele se misturou com os arcontes que viviam com ele. O primeiro arconte, Isso é muito chato. Atot, que tinha um rosto de uma ovelha. O segundo, Aliaô, que tinha um rosto de um jumento. O terceiro, Astafaios, que tinha um rosto de uma hiena. O quarto, Ial, que tinha 7 cabeças com rosto de cobras. O quinto, Sabaô, que tinha um rosto de um dragão. O sexto, Adonim, que tinha um rosto de um macaco. O sétimo, Sapete, que tinha um rosto que brilhava como fogo. Juntos, eles formavam os 7 dias da semana. Bem, então fala também sobre a criação de todos os seres angelicais. Em seguida, cada um criou Não, a loja do Dark Souls é bem escrita. Isso daqui é uma bosta só. Algum maconheiro da Idade Média escreveu essa merda. 7 poderes para Antiguidade. servir a si mesmos.
Antiguidade tardia. Os Azulsai, por sua vez, criaram 6 Malakins, continuando até produzirem 365 anjos. E Eldabal compartilhou porções de seu fogo com os anjos, devido ao poder e à glória que nele habitavam, devido à luz de Sofia. Tornou-se o senhor deles. Por isso chamou a si mesmo de Deus e recusou-se a respeitar o lugar de onde viera. Eldabal possui uma multidão de rostos, somando mais do que todos os serafins, de modo que, quando estava no meio deles, podia se mascarar à vontade. Bem, Eldabal então... Como conseguiram fazer um meme bom disso? Bom, a grande vitória dos gnósticos da antiguidade é ter se tornado uma piada. Parabéns. acabou ouvindo Que antes era só uma heresia. uma voz que dizia que o humano divino existe assim como seu filho. Bem nisso, ele chamou os seus Azulsai, ou seus seguidores, e cada um deles, usando um pouco de seus domínios, criou Adão, à imagem e semelhança deles. Os arcontes criaram a alma de Adão, cada um usando o poder que lhe fora. Sabia que existe a religião dos ateus? Da grande divindade do monstro espaguete voador. Dos ateus millennials. Beleza? Porque isso é muito engraçado. Nossa, eu sou muito ateu. E a minha religião é um monstro o pastafarianismo. Eu acredito no pastafarianismo. Eu sou muito millennial. I love science! 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 Literalmente eu no ensino médio. Nossa senhora, o deus macarrão. O deus macarrão. Tá bom, millennial. Tá bom, entendi. Entendi que você é um ateuzão millennial. É um ateuzão muito engraçado. E memes, e Reddit, e você é o... Sabe, você... Não. Sou livre pensador. Eu uso Fedora. Olha você, o ateu. Olha o ateu aí, ó. Way back in the past when we thought that storms were caused by petty gods fighting on top of a mountain. And yeah, I like a good story, but eventually it's gonna bore me if it doesn't have that truth, that incontrovertible, testable, repeatable proof. I fucking love science, and I fucking love Charles Darwin, cause I don't think it's all the question what you told him. You told him the world's 1,000 years. Usuário de Arch Linux aí, ó. Not an ideology, and I fucking love science. Sometimes people ask me, of all of the centuries, which I'd pick to live life in. Well, that's pretty easy right now. If you think objectively, if you like hot running water and memory foam beds and TV shows and cell phones and not being dead, you fucking love science. And I fucking love Carl Sagan, cause I think it's fine to look up at the sky and never ever stop wondering why there's nothing here to argue against. It's a process, not an ideology. And I fucking love science. Woolly mammoth, embryos, vaccines for smallpox and polio, your TV set, the internet, your PS4 supersonic jets, exoplanet galaxies, DNA, germ theory, relativity. Just take a sec to think about it, how screwed we would be without it. É impressionante como o Reddit e esses nerdão ateu da década de 2010 tornou ciência algo tão broche gay. Porra, cara, que pariu, velho. Nossa senhora. Jovem Nerd Core, cara. Não se tornou, sempre foi. Não, cara, era interessante. I fucking love science. Pirula Core, é o pessoal que assiste Pirula até hoje, né? Cause I wanna die remembering why the truth is more important than winning a prize. There's nothing here to argue against. Quase rasguei meu diploma agora. Eu vou rasgar o meu, irmão. It's a process, not an ideology. And I fucking love science. Nossa, eu odeio bazingueiro. Que pariu, mano. O bazingueiro acabou com tudo, velho. concedido. O bazingueiro acabou com a ciência, o Redditor acabou com ateísmo. Que pariu, velho. Para fornecer uma característica. O Reddit acabou com cultura nerd também. Cuca Aleijado mandou R$10. Descorgenismo é a verdadeira religião. Rei Ueris e adicionou um link. They see me rolling. É a frase de abertura essa. Absolutamente nada me faz assistir essa porra.
que estavam em cima dele estavam quebrados e caiu. E assim, da forma na imagem que haviam visto. O primeiro arconte, Atot, criou o osso. O segundo, Aloiaou, criou o tendão. O terceiro, Astafaios, criou a carne. O quarto, Ial, criou a medula. O quinto, Sabaô, criou o sangue. O sexto, Adonim, adicionou a pele. E o sétimo, Sabete, criou o cabelo. Em um certo momento da história, a Sofia quis recuperar o que ela tinha dado para o Demiurgo, porque ela tinha meio que se arrependido do que tinha. Eu não sei quem é Sofia. Eu tipo, literalmente tô cagando pra esse vídeo. Eu genuinamente não tô me importando com nada que tá sendo dito aqui, cara. A gente tá falando de qualquer outra coisa. Acontecido. Isso ela pediu ajuda a Babelô. Então essa enviou anjos de luz e Cristo disfarçados de arcontes para se aproximar. É muito chato, cara. É muito chato. Não, nossa, esse é um dos piores actions que eu já fiz. Ou não. Mas eu não vou terminar esse vídeo. Eu não tô nem aí. Isso é muito chato. Isso é muito, muito chato. Muito chato. Nossa, é inútil, é chato. Puta que pariu, velho. Meu Deus do céu. Eu prefiro cavar um buraco e tapar ele depois.